Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Sou o professor Tony, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná, aqui em Curitiba. Neste vídeo a gente vai falar sobre juros compostos equivalente em taxas. Um assunto extremamente interessante e que tem tudo a ver com o nosso cotidiano, gente. Então, nosso objetivo de hoje vai ser resolver situações problema envolvendo juros compostos utilizando o conceito de equivalente em taxas. A compreensão de equivalente em taxas nos cálculos de juros compostos, existe essa compreensão nossa já? Vocês têm ideia dela no juro composto da equivalência em taxas? Se não tem, preste atenção para a gente esclarecer as dúvidas que possam ter o que é a equivalência em taxa. Quando a gente está falando, por exemplo, uma taxa mensal e eu quero fazer a anualização dessa taxa. Então, lembrando que a gente já conversou sobre o equivalente em taxas lá. A gente usa esta formulazinha aqui. O I maiúsculo é a taxa atual equivalente que a gente quer. O I minúsculo é a taxa no período dada, que vai ser dado no tempo dado. Então, esta formulazinha bem pequena, mas fácil da gente fazer os nossos cálculos aqui. Vamos ver um exercício aqui para a gente poder aplicar este conceito, que é um conceito novo, né? A gente já trabalhou no vídeo anterior esse conceito de equivalente em taxas, né? A gente falou lá do equivalente em taxas, a diferença de uma taxa nominal da taxa efetiva. Lembram? Se não, voltem lá verificar o vídeo novamente. Esse exercício aqui caiu num concurso. Ó. Para os empréstimos a clientes comuns, uma financeira cobra uma taxa nominal de juros de 84% ao ano, com uma capitalização mensal. Para empréstimos de 2 meses, a taxa efetiva de juros é equivalente a quanto, gente? Então, para vocês fazerem isso daqui, eu sempre digo, né, gente? Principalmente vocês, né? Que estão se preparando por 2 provas extremamente importantes na vida de vocês, né? O Enem e o vestibular, que vai definir a profissão que vocês vão trabalhar aí no futuro. Então, primeira coisa, lê o problema. Se na primeira leitura não pegou todos os dados, leia novamente e organizem. Quais os dados que a gente tem? Destaquem. A taxa atual, 84% ao ano. Não esquecer de transformar ela na forma decimal. E isso está numa capitalização mensal. Eu quero agora fazer o empréstimo, uma taxa efetiva, mas agora em 2 meses. Eu quero saber qual vai ser essa taxa equivalente. Vou dar um tempinho para vocês aplicarem e já voltamos conferir o resultado e, obviamente, tirar a dúvida que tenha ficado no caminho. Até daqui a pouquinho.
E aí, galera, conseguiram resolver? Tenho certeza que sim, né? Já sabem a alternativa? Mas antes da gente falar da alternativa, aquele caso que eu falei para vocês. Organizar os dados, 84% ao ano, num tempo de 2 meses, que é o que a gente quer saber da taxa, aplicado à fórmula. Nesse caso, nós queremos saber qual seria essa taxa aqui. Então, 84% ao ano, eu tenho que deixar isso em meses, já que o tempo está em meses para combinar, né? O I e o tempo tem que estar iguais. Então, eu vou dividir por 12, que isso vai dar o quê? 7%. Dividindo por 100 vai dar 0,07. Então, aplicando aqui na nossa formulazinha, 0,07, o tempo 2 meses, nós queremos saber qual é essa taxa que a gente vai ter. Somando aqui e elevando ao quadrado, deu 1,1449. Isolando o nosso I, o 1 passa para lá subtraindo, nós vamos ter que a taxa aqui deu 0,1449. Como a gente está acostumado a entender melhor em porcentagem, a gente multiplica por 100, portanto, a taxa mensal agora deu 14,49, ou melhor, bimestral, né? Então, portanto, o valor que se aproxima, a resposta é a letra C. Tranquilo, né, gente? Aplicação rápida aqui. Agora vamos a um quiz bem rápido para vocês pensarem e relembrarem o conceito de taxa nominal e efetiva. Um contrato de empréstimo é firmado com uma taxa de juros de 24% ao ano, com capitalização mensal. Podemos dizer que essa taxa é A, efetiva, B, nominal. Qual das duas que é, gente? Lembra do conceito que a gente já trabalhou. Já dá um tempinho para vocês pensarem a diferença entre as duas e já voltamos a conferir. Moleza, né, galera? Só lembrar o conceito, né? Aqui tá a dica. Lembra que eu reforcei ainda quando eu li para dar essa dica para vocês, ó. A taxa tá em ano e a capitalização tá em meses. Se elas não são iguais, portanto, ela vai ser nominal, porque ela só vai ser efetiva se a taxa, no caso, tiver em ano e a capitalização também seria em ano. Daí a gente chama dela de efetiva. Esta é a principal diferença da taxa efetiva da taxa nominal. E a gente precisa entender bem o conceito. Então vamos repetir para fixar esse conceito. A taxa nominal é quando não há concordância entre a taxa e a capitalização, o tempo de capitalização, daí é nominal.
e vai ser efetiva quando há concordância entre a taxa e o tempo considerado. Tranquilo, gente? A partir de agora não vai errar. Apesar que aqui era 50 e 50, né? Fácil de acertar uma questão dessa, né? Mas que a ideia era só fazer uma lembrança do que a gente trabalhou no último vídeo. Então, aqui a gente já comentou a respeito desse slide aqui, que eu já dei a diferença entre uma e outra, e vamos agora para a gente conversar sobre o nosso segundo exercício. Para se proteger contra abusos, as pessoas precisam conhecer o Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, ou seja, mais de 30 anos já. Em relação aos financiamentos, por exemplo, a lei diz que os comerciantes devem informar aos consumidores a taxa de juro mensal e anual, entre outras informações pertinentes, como o número de parcelas, o total a ser pago, etc. Quando estiverem anunciando uma venda a prazo, é obrigatório. Então, esses dados devem estar também constantes. Por exemplo, no extrato do cartão de crédito, no extrato de financiamento e assim no contrato de financiamento e assim sucessivamente. Suponha que o gerente de marketing de uma loja tenha sugerido uma taxa anual de financiamento exibida nos folhetos publicitários não seja maior do que 70%. Pois as pesquisas indicam que taxas maiores do que essa assustam o consumidor. Que taxa mensal média essa loja deve cobrar para atender a sugestão do gerente de marketing? Então, veja, um problema aqui envolvendo já marketing dentro de juros, né? Que também tem a ver com o nosso cotidiano. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é exatamente de organizar os nossos dados e depois aplicar a nossa fórmula. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nesse problema, ele é um pouquinho diferente do último que a gente fez, e voltamos para conferir o resultado ou tirar a dúvida se tenha ficado alguma.
E aí, galera, se você vê um caso ali do publicitário, vê lá uma taxa de 70% ao ano, você se assusta, não se assusta desse número? Então ele resolveu propor ali como é que ele poderia mostrar de uma outra maneira dando o mesmo resultado, ou seja, o conceito de taxas equivalentes. Então a gente foi usar aqui, ó, primeira coisa aqui, organizamos a taxa 70%, transformando em decimal 0,7, tá? E vamos aplicar agora na nossa fórmula aqui. Então 0,7, esse é o grandão, aqui é o minúsculo, mas é grandão, gente. É o maiúsculo, 0,7, que é igual a 1, mais a taxa, que vai ser mensal. Então, se ela vai ser mensal, o tempo agora não vai mais ser aquele tempo anual. Então, vai ser um anual, tem 12 meses. Então, vou aplicar o 12 aqui. Somando esses dois, deu 1,7. Aqui, 1 mais 0, 1 mais i elevado a 12. O que eu tenho que fazer? Tirar esse 12 aqui. Como é que eu faço isso? Tem que fazer a mesma coisa em ambos os membros. Então, eu vou tirar raiz 12ª dos dois membros. Tiro a raiz aqui desse valor, vai ficar 1 mais i. E tiro a raiz 12ª de 1,7, que vai ser 1,045. Isolando o nosso i aqui, passamos 1 para o outro lado, subtraindo, vamos ter uma taxa de 0,045. Porém, é muito mais factível e entendível pelas pessoas quando eu tenho ela em porcentagem. Então, vou multiplicar por 100, vai dar 4,5%. Portanto, a taxa mensal máxima deve ser de 4,5% ao mês. Então, nesse exemplo aqui, a gente vê que ela pode utilizar como estratégia de marketing. Eu dizer que a taxa de 70% ao ano assusta as pessoas, mas se eu digo que a taxa é mensal de 4,5% ao mês, é uma taxa mais agradável, tanto aos olhos quanto aos ouvidos, a gente ouvir, e vai ser uma estratégia interessante. Nesse vídeo, gente, a gente falou sobre juros compostos aplicados a taxas equivalentes. Falamos o conceito da taxa nominal e da taxa efetiva. Espero que vocês tenham gostado e até breve.